A exceção, então, a essa questão são as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. O que são provas cautelares? São aquelas que são feitas de maneira cautelar, ou seja, de maneira urgente, em que eu não posso informar a outra parte da realização dela sob pena da prova perder eficácia. Por exemplo, uma interceptação telefônica. Não faz sentido numa escuta eu ter que avisar quem vai ser escutado para depois colher a informação, ela perde sentido. Então essa prova cautelar, ela é elaborada na fase do inquérito policial e ela pode ser sim usada na fase do processo criminal. Da mesma forma, a chamada prova não repetível, que como o próprio nome diz, é uma prova que eu não consigo repetir em juízo por algum motivo. Por exemplo, é muito difícil repetir um exame de corpo de delito, principalmente se ele for uma autópsia ou uma necrópsia. Por quê? Porque o cadáver ele tem decomposição, então não tem como repetir. Então a prova feita na fase de inquérito também pode ser usada aí em juízo. E por fim, a tal da prova antecipada, que nada mais é do que antecipar o momento da realização da prova. Como é que isso acontece? É muito simples. Imaginem, por exemplo, uma testemunha muito importante num caso e essa pessoa está muito doente, em estado avançado de alguma doença e está no hospital. Há um risco de, se eu tiver que esperar o processo judicial acontecer para poder ver essa pessoa, de que essa pessoa vá a óbito. Então, para evitar que a prova se perca, se faz o quê? Se faz a oitiva da pessoa antecipadamente, claro, né, com a presença de um defensor, né, nomeado para aquele ato, e aí essa prova depois é utilizada no processo criminal. Então, à exceção dessas três provas, o inquérito policial não tem nenhum valor probatório. E por que se colocou então na reforma lá de 2019 agora, no pacote de crime, esse dispositivo expresso com a ideia de que o inquérito policial ficaria separado do processo criminal? Porque na prática dos casos criminais, em muitas situações, se pega o inquérito policial e ele acaba sendo uma prova que ele é requentada em juízo e é utilizado como prova, o que é absolutamente errôneo e absolutamente fere a ideia do contraditório da ampla defesa. Então, para evitar isso, é que se tentou colocar isso aí em separado. Porém, o ministro Fux, em uma decisão agora do ano passado, suspendeu todo o artigo 3º do pacote de crime e, por enquanto, isso está sem eficácia alguma. Então, o inquérito policial hoje, se ele servir de base para uma denúncia, ele vai junto com ela para dentro do processo criminal, o que é muito ruim do ponto de vista do processo criminal. Bom, então sabemos já que o inquérito policial é um procedimento que é feito com o objetivo de amealhar elementos de autoria e materialidade de um crime. Sabemos também que ele é feito pela chamada Polícia Civil ou pela Polícia Federal, isso via de regra, claro, com o objetivo de que o Ministério Público tenha provas para poder, se for o caso, processar alguém por um crime. Bom, quais são as características do inquérito policial, gente? A primeira característica do inquérito policial é que ele é escrito. Então, o Código diz que o inquérito policial é um procedimento eminentemente escrito. É muito simples, tudo que eu faço no inquérito policial, então... Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Todos em casa com essa questão do coronavírus agora, se cuidando? Bom, para não perder matéria, para a gente ter a nossa matéria atualizada e garantir os cuidados do coronavírus, qual é a ideia? De fazer algumas aulas, né, de maneira online. Eu vou gravar algumas coisas e vou mandar para vocês. E também vou tentar manter contato com vocês via Instagram, via sistema da faculdade, outras ferramentas para a gente tirar dúvidas, né, e continuar nosso conteúdo sem ter essa parada aí, mas cuidando da nossa saúde, tá? Então hoje, gente, a gente vai tratar de um tema bem legal, um tema bem bacana e bem prático, que é a questão do inquérito policial, tá? Bom, vamos conceituar inquérito policial. Como a ideia é não decorar nada, a gente tem sempre uma ideia de decorar não adianta nada, o negócio é aprender, vamos começar devagarzinho, é bem fácil entender essa matéria, tá? Bom, o que seria inquérito policial? Se eu pegar a primeira palavra, inquérito, eu vou lembrar o seguinte: inquérito significa investigação. Então, toda vez que os senhores ouvirem a palavra inquérito, lembrem, está tratando de uma investigação. E no caso, o inquérito policial é a investigação feita pela polícia. Então é bastante simples, o inquérito policial é uma investigação feita pela polícia. Qual polícia? A chamada Polícia Civil ou Polícia Judiciária. Esse papel é feito pela Polícia Federal, no âmbito das questões federais, e pela Polícia Civil dos Estados, no âmbito das questões estaduais e municipais. Tá? Então, assim,
O inquérito policial, via de regra, é feito pela chamada Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Existem casos, e os tribunais superiores dão a eles validade, de inquéritos feitos pela Polícia Militar, né, que não tem esse papel precípio de fazer inquéritos policiais, mas há casos que ela investiga e os tribunais superiores dão validade a isso aí. Então, repetindo, inquérito policial é uma investigação feita pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, via de regra, claro, com qual objetivo? Descobrir elementos de autoria, ou seja, de quem praticou o crime, e de materialidade, ou seja, da existência do crime, para que o titular da ação penal, via de regra, o Ministério Público, possa promover a ação penal. Como assim? Vamos aprender na nossa próxima matéria chamada ação penal que eu só posso ingressar com uma ação penal contra uma pessoa se eu tiver um mínimo de elementos necessários que possam demonstrar a responsabilização dessa pessoa. Sem esse mínimo, eu não posso ingressar de maneira nenhuma com a ação penal. Então o inquérito serve para quê? Para que eu tenha esse mínimo. Então o inquérito policial é a investigação feita via de regra pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal, com o objetivo de amealhar indícios de autoria e materialidade, para que o titular da ação penal, normalmente o Ministério Público, possa processar aquela pessoa que cometeu a infração penal. Então é um conceito bastante simples, bastante fácil de entender. Bom, para que serve o inquérito policial então? Só para isso. Só para que se possa ter o mínimo para processar alguém. Ele serve como prova? Não. O inquérito policial não é uma prova. E por que não? Quando verificarmos as características do inquérito policial, veremos que, na verdade, o inquérito é algo feito de maneira inquisitiva. Ou seja, as diligências são realizadas sem a participação das partes. O que, por si só, torna o que é amealhado, né, se entende que é simplesmente um indício e não uma prova, porque falta o contraditório e falta ampla defesa. A própria reforma que foi feita, a mini reforminha agora, o chamado pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, ela prevê no seu artigo 3º, letra C, parágrafo 3º, que o inquérito policial, uma vez encerrado, é entregue ao Ministério Público para que ele tenha esses indícios mínimos de autoria e materialidade, e depois ele fica guardado no cartório, ou seja, ele não ingressa na ação penal. Para que isso? Para que os elementos que são ali colhidos, chamados elementos informativos, não contaminem o processo criminal. Por quê? Porque eles foram feitos sem contraditório e sem ampla defesa. Da mesma forma, o Código de Processo Penal também diz que o juiz julgará as causas com as provas colhidas em contraditório judicial, ou seja, o próprio Código já diz que o inquérito policial não tem força probatória, tá? A única exceção para isso são as chamadas provas irrepetíveis, provas cautelares e as chamadas provas, me falhou o nome agora, as provas